Tere Tulemash, bem-vindos ao canal na Estônia. Hoje eu tô com um convidado super especial, o Eduardo, que vem falar pra vocês sobre a experiência dele, de como que foi mudar para a Estônia e todo o processo. Primeiramente, Eduardo, eu gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco mais de você. Depois a gente vai começar um bate-papo aí super legal que eu acho que vocês vão gostar. Bom, primeiramente, boa noite. Tem que ter boa noite, Eduardo. Meu nome é Eduardo, eu sou carioca de nascença, fui criado em Salvador, então eu sou baiano de coração. E antes de vir para a Estônia, eu morava em São Paulo. Trabalho com tecnologia já tem um tempinho, fiz algumas coisas durante a minha vida, mas acabou que eu parei no ramo da tecnologia. E hoje eu tô aqui na Estônia há 6 meses, 7 meses quase. E uma coisa que eu acho que muita gente, eu acredito que talvez te pergunte, né? E talvez os espectadores também deste canal vai ficar curiosos. Por que a Estônia? Como que foi esse processo de mudar para a Estônia? O processo começou quando eu já tinha a vontade de morar fora há muito tempo. Quando a gente morava em Salvador ainda, eu tinha a ideia de morar em São Paulo primeiro, depois começar a fazer um trabalho remoto para fora do Brasil e por fim sair do Brasil, né? Depois que eu conheci minha esposa, então essa vontade foi crescendo, a gente sempre foi dialogando muito a respeito disso. E agora em São Paulo, quando a gente estava lá, a gente começou a estudar locais, né? Mas aí veio a pandemia, então também a gente teve uma redução de possibilidades. E eu vi que a Estônia tinha uma oportunidade bacana que era o visto de nômade digital. Então ela apareceu no meu radar por conta desse visto. Porque como a gente trabalha com tecnologia, a gente poderia conseguir trabalhar de forma remota, né? E inicialmente o plano era vir para a Estônia através desse visto de nômade digital. Mas aí a pandemia atrapalhou um pouco os planos, não deu mais para tirar esse visto, a gente começou a cogitar outras possibilidades, outros países e tal. E num dia saí de férias da empresa e antes de sair de férias, ainda em São Paulo, eu decidi enviar o meu currículo numa vaga que eu vi no LinkedIn e agora eu tô aqui. E olha, se você acabou de falar também, introduzir um pouco, né, da sua esposa e tudo mais. Inclusive, a Samantha já passou 2 vezes aqui, né, no canal Vida na Estônia. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês conhecerem também um pouco da trajetória deles, de como que foi mudar do Brasil pra Estônia, de todo o processo, de toda a adaptação também, que eu acho que é importante falar pra vocês. O porquê você escolheu a Estônia, você já falou que já estava num processo aí referente à questão, né, da área de tecnologia, que a Estônia, né, tem muitas oportunidades na área de tecnologia. Você é da área de tecnologia, né? Isso. Qual a sua formação? Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Então eu trabalho com desenvolvimento atualmente, né? O meu cargo na empresa é de engenheiro de software. Então eu trabalho com desenvolvimento. Sempre gostei de programar e desde que eu entrei realmente no mercado, eu tô programando. E como que foi encontrar um trabalho aqui na Estônia dentro da sua área, ou você não encontrou um trabalho aqui na Estônia dentro da sua área? Como que foi esse processo também? O processo iniciou lá no Brasil, né? Eu tava saindo de férias, eu tava trabalhando no Brasil ainda. Eu apliquei minha candidatura numa vaga que eu vi aqui na empresa, na Estônia. E durante minhas férias eu recebi o primeiro contato da recrutadora, né? Era uma recrutadora na Alemanha. E aí ela perguntou se a gente poderia fazer uma entrevista. Eu topei, fizemos a primeira etapa, ela me encaminhou para a segunda, eu já comecei a entrar em contato com o time. Passei na segunda entrevista, veio a prova técnica, eu tive que fazer um desenvolvimento de uma aplicaçãozinha e aí depois... Aplicaçãozinha, vamos entrar em detalhes dessa aplicaçãozinha que eu imagino, gente, eu não sei nada de tecnologia, mas eu imagino tanto que foi difícil isso, porque não foi uma aplicaçãozinha, né? E durante o processo, o curioso é que eu recebi a prova técnica, né, para ser feita O período era até ok, era uma semana para fazer. Só que durante essa semana eu acabei tendo uma crise de apendicite. Jesus amado! Eu precisei ser operado antes de fazer a prova. Então já juntou a atenção do projeto mudar do Brasil para qualquer outro país, no caso a Estônia, que já estava no radar, no foco, e juntou também a questão de saúde, né? Pois é, acabei fazendo uma cirurgia. Imagino como que foi esse
processo que foi bem complicado, não foi uma coisa normal, assim, que acontece na vida de todo mundo. A cirurgia, graças a Deus, era uma cirurgia simples, né? Minha recuperação foi bem rápida. Eu consegui fazer a prova durante essa semana. Foi uma coisa assim, eu fiz acho que a entrevista com a líder do time numa sexta ou numa quinta, e aí eles me deram a prova pra eu fazer e entregar até a outra semana. E aí acho que foi no sábado, eu comecei a sentir uma dor, no domingo eu acabei indo parar no hospital, eu tava operando na segunda. Escutem esta história. Pois é, aí na quarta eu acho que eu já tava me sentindo melhor, eu já consegui fazer a prova de fato. Na sexta enviei minha aplicação, né? E depois eu recebi a notícia de que tinha passado também nessa prova, acho que foi na segunda ou na terça. Foi um processo Você fez a prova com dores, sentindo toda a questão lá da apendicite e fez a prova, entregou a prova ali do seu teste final, daquele projeto de vocês, né? Não era só um projeto seu, era um projeto seu e da sua esposa de mudança de país. Que responsabilidade, hein? Pois é. Não foi fácil. Aí depois dessa etapa veio uma prova, eu tive que conversar com alguns desenvolvedores, né? Foi a etapa mais, vamos dizer assim, teórica, onde você tinha que demonstrar os conhecimentos, e o que mais me deixou preocupado era o fato de ter que fazer inglês, né? É uma coisa que não é costumeira. Não era habitual também, né? De forma do seu dia a alguma. dia de falar inglês. E a gente tem uma mania no Brasil de tentar usar o inglês no nosso dia a dia, mas não da forma adequada, né? Então a gente tem muito vício errado, a gente fala muita coisa errada. Que aqui é totalmente diferente, então foi bem difícil. Mas você já tinha a língua, o inglês, como uma língua do qual você já tinha um curso, ou então você já conhecia, ou então era algo, não é que você conhecia, você já falava, era habitual do seu dia a dia ali? Não. Eu já tinha estudado na minha adolescência, eu tinha feito um curso de inglês, mas eu nunca fui de praticar, não tinha a experiência, né? Eu entendo, eu consigo ouvir, ler, mas falar sempre foi uma dificuldade. E aí, na hora que essa inclusive foi minha primeira entrevista internacional, então foi bem... Responsabilidade total ali, né? Da mudança de vida mesmo. E aí, quando veio essa prova com os desenvolvedores, foi uma prova bem difícil, eu não estava achando que eu conseguiria passar, mas graças a Deus deu tudo certo, veio a notícia positiva, né? Foi engraçado porque eu recebia a ligação da pessoa da RH, perguntando se eu poderia... Na verdade, ela mandou um SMS perguntando se eu poderia falar com ela. Aí eu, passei, né? Não é possível que alguém vai querer... Me dá essa notícia exatamente agora. Pois é, aí eu fiquei mais aliviado, de certa forma, né? Porque eu tava esperando alguma notícia. E no Brasil a gente tem meio que um costume de que se por acaso você não passou, você não tem um feedback, né? Meio que você fica naquela que o feedback não existe, então você não passou. Eu não sabia como funcionavam as coisas aqui, então eu estava muito esperançoso que aquela notícia fosse positiva. E veio a notícia positiva de fato. Ela me perguntou quanto tempo eu precisava para me mudar e a gente já estava meio que programando, né, sair do Brasil. Então foi super tranquilo. Eu dei um prazo que foi de 3 semanas, talvez 2 semanas e pouco, que era só tentar me livrar das coisas que a gente tinha, né, e organizar a documentação que a gente precisava. O qual não é somente isso, né, gente? É todo um processo por trás do que acontece, porque, tipo, né, você tem toda uma casa, você tem toda a sua vida ali, você vai ter que desfazer da sua vida e colocar a sua vida em 2 malas, 3 malas, e resumir a sua vida ali naquele processo de mudança, de chegar num novo país completamente diferente, né? Pois é. Ainda mais um país do qual a língua oficial não é o inglês, é o estoniano, né? E como que foi todo esse processo para você? Quanto tempo que demorou desde o momento que você aplicou para a vaga até o momento que você foi chamado para entrevista e depois o momento, né, que você foi ali aprovado para aquela vaga? Quanto tempo que demorou todo esse processo? Eu acho que levou quase 2 meses. Foi rápido, né? Foi. Se pensar. Eu consegui, eu acho que eu apliquei no final de janeiro e aí no início de fevereiro, que era quando estariam acabando as minhas férias, eu já estava fazendo o processo seletivo. Depois eu me mudei em março, então 18 de março eu estava aqui. Então acho que foi mais ou menos 2 meses e alguma coisa. Foi um tempo curto, na verdade, até mesmo para resolver, né, todas as questões que vocês tinham que resolver, que eu imagino, que eu já passei por esse processo também. Quem tá passando por esse processo sabe muito bem. E como foi pra você, assim, quando você chegou na empresa que você trabalha hoje em dia?
E, inclusive, você pode até falar pra gente também do cargo, né, que você trabalha, se você continuou trabalhando no mesmo cargo que você exercia no Brasil. E como que foi chegar nessa empresa estoniana, se realmente assim, você sentiu diferença do processo de trabalho deles comparado ao Brasil? Como que foi isso? É diferente, eu ainda tô me adaptando, né? Sim. O ritmo de trabalho aqui é bem diferente do ritmo que a gente tinha no Brasil. O pessoal aqui, ele dá mais valor talvez à saúde do trabalhador, né? Então você não tem aquela necessidade de estar o tempo todo entregando hora extra e corre atrás, que é muito comum na área de TI. O pessoal muitas vezes acaba iludido com esse clima de startup que a gente tem no Brasil, de ficar ali comendo pizza até mais tarde, tomando energético e café e isso é legal, mas na verdade não é, né? Isso é verdade. Eu não sou da área de tecnologia, mas eu super concordo com o que o Eduardo está falando, tá? Que eu já fiz várias entrevistas aí também quando eu cheguei na Estônia na área de startup. Você tem um benefício que é o dinheiro, né? Provavelmente você vai estar recebendo hora extra para estar fazendo todas essas horas. Também lá em São Paulo, por exemplo, a gente tinha o esquema de trabalhar como PJ, né? Então toda hora que você fazia, você acabava recebendo no final do mês. Então assim, tinha suas vantagens, entendeu? Mas não é uma vida que eu gostaria de manter por muito tempo, porque vai ter seu preço, uma hora vai cobrar. E aí, graças a Deus, a gente teve essa oportunidade, veio para a Estônia. Aqui o trabalho é um ritmo um pouco diferente, você tem muitos mais processos aqui, eles prezam muito pela qualidade do que você está fazendo, então não tem essa urgência de fazer a entrega, de entregar de qualquer jeito, só para dizer que entregou, entendeu? Tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu time ali para poder desenvolver, não tem a questão do chefe ali em cima de você para poder apresentar no final do trabalho, né? Então isso acaba que deixa você à vontade de poder produzir, né? De usar toda a sua criatividade em relação ao seu trabalho que você pode entregar, né? O melhor de si ali, né? Minha líder, ela foi excelente quando a gente começou o processo. Ela falou que entendia toda essa adaptação, que sabia que nos primeiros meses iam ser mais complicados, porque você ia estar aprendendo sobre o negócio, você ia estar aprendendo sobre a vida na Estônia. Então você tem todas essas nuances, né, vamos dizer assim. É complicado para quem está vindo de fora, para quem tem uma cultura totalmente diferente. A gente chegou aqui, por exemplo, eu vi neve pela primeira vez. Então... Tudo diferente, né? Os pequenos detalhes, até mesmo a questão do projeto, né? De se mudar para a Estônia e de viver uma vida totalmente diferente. É como se fosse começar uma vida do zero, né? Porque é uma experiência totalmente nova. Sim. E na sua empresa, você trabalha hoje em dia focado somente falando inglês, ou então tem uma exigência também da língua estoniana? Não, a minha empresa, na verdade, ela nasceu na Alemanha, né? Os fundadores são alemães, mas hoje a sede é na Suíça. É uma empresa global e a língua oficial da empresa é o inglês. Então, hoje aqui, inclusive, eu ouço muito mais pessoas falando russo na empresa do que estoniano. Que curioso. Mas a língua que a gente usa em reunião e no dia a dia é sempre o inglês. Aí não tem esse problema não. A empresa ela oferece curso de estoniano em determinada época do ano. Eu até ingressei no curso. Que é muito importante, né? Eu tenho uma curiosidade de aprender mais para me sentir parte da sociedade. Como não é uma língua fácil, não é um desejo, eu preciso aprender, porque aqui você vai usar o estoniano com 1 milhão de pessoas no máximo, se é que você vai conhecer 1 milhão de pessoas algum dia, né? Então é bem por aí, é mais para saber alguma coisa, poder dar um bom dia, uma boa noite, né? Tá integrado ali também, né, na cultura estoniana. E até mesmo, talvez, de ser grato pelo país que te recebeu, né? Com certeza. Com certeza é uma forma de ser grato. Fala para aquelas pessoas que estão pensando em mudar para a Estônia ou para qualquer outro país. Qual o conselho que você daria hoje em dia, depois de 6 meses aí desse processo de adaptação da Estônia, né? Qual o conselho que você daria para essas pessoas de se planejar, como que você se planejou também nesse momento de mudança? O que você teria de um conselho aí super especial para dar para as pessoas que estão escutando esse relato de você, essa sua história, né? De como que foi esse projeto aí de mudança para a Estônia. Se casa com Samantha. A Samantha já é casada com o Eduardo, então não tem como, galera. Vai outro conselho, por favor. Ache uma Samantha na sua vida e se casa, então, pode ser? O conselho que eu posso dar é se planejar, né?
Ter uma reserva de dinheiro é importante. Hoje em dia, principalmente com a desvalorização do real, né, que tá bem complicado. Importante é você ter a cabeça tranquila, a mente aberta e encarar. Não tem outra, é encarar. Você vai ter dificuldade, vai chegar uma época do ano que eu ainda não vivenciei, mas que vai ser de frio extremo, vai ter dias escuros, mas o verão vale muito a pena. A gente passou o verão aqui, foi bem divertido, muita coisa legal na cidade, você tem muita opção de lazer, então é bem bacana. É coragem e disposição. O conselho que eu tenho para dar é esse. Mergulhar, né? E falar, vai, se entrega. Sim. Que de alguma forma você vai viver uma experiência. Por mais que não seja aqui, talvez somente uma experiência por curto prazo na Estônia e depois mudar para outro país, né? Mas, ou então ficar na Estônia para sempre além. Vai depender muito do projeto de cada pessoa. E como que tá sendo a sua adaptação? Porque eu perguntei isso pra Samantha também. Mas como tá sendo a sua adaptação aqui na Estônia, né? Porque cada pessoa é cada pessoa. Eu até então não tive nenhuma experiência desagradável. Todas as minhas experiências eu acredito que são positivas. Eu sempre tento ver o lado positivo de qualquer experiência que eu tenha, por pior que seja. Sempre tento tirar uma lição daquilo que aconteceu. Então, assim, na minha visão, vale super a pena. Eu não tenho nenhuma experiência negativa aqui a relatar. E você continua no mesmo cargo que você exercia no Brasil ou então você mudou para outra posição? Como que hoje hoje em dia na Estônia? No Brasil eu atuava na posição, você tem os rankings, né? Você tem júnior, pleno, sênior. Eu trabalhava como um desenvolvedor sênior no Brasil e por conta da questão da língua, que eu não tinha a fluência, né, eu imaginava que eu não tinha a fluência necessária, eu até me apliquei para uma vaga de júnior aqui. Só que, na verdade, hoje eu estou atuando como desenvolvedor pleno. Era a posição que eles tinham, eles me colocaram como desenvolvedor pleno, porque eles viram que na prova estava tudo ok, era a posição que eles tinham, então vamos lá com o pleno mesmo. Então hoje eu atuo como desenvolvedor, da mesma função praticamente, desenvolvendo código, né? Participo de reuniões, dou opinião, levanto possíveis soluções que não estavam sendo vistas naquele momento, coisas desse tipo. O trabalho é praticamente o mesmo, são tecnologias diferentes, negócio diferente, mas no geral o trabalho é o mesmo. E isso é legal de falar também, porque acaba que da experiência que você tem do Brasil, você trouxe para a Estônia, né? E você consegue ver também por mais que você vê algumas diferenças na questão do dia a dia do trabalho, mas ao mesmo tempo você consegue trazer as suas experiências positivas que você teve no Brasil e colocar ali junto com o seu time, né, na Estônia. Isso é interessante. Mas, como agora a gente tava até falando, né, desses dias que tá chegando os dias escuros, os dias de frio e tudo mais. Quando vocês chegaram bem na época da primavera ali, no início da primavera, que vocês pegaram um pouco de neve, né? Que foi o primeiro contato real com a neve. Foi. E o que você tá esperando desse inverno? Você tá esperando realmente aquele inverno que a gente sabe, né? Estônia, país frio, país gélido. E é uma das dificuldades de se morar na Estônia, a questão dessa adaptação do clima, né? Com certeza. Como que tá isso pra você? Durante o meu processo seletivo, quando eu tava conversando com o pessoal aqui, me perguntaram, porque eles estavam tentando, como a gente tem essa diferença de fuso, né, de 5, 6 horas, eles estavam sempre tentando marcar uma reunião que não fosse num horário muito cedo pra mim. Então, minhas reuniões eram por volta de meio-dia no Brasil. E em uma dessas reuniões me perguntaram qual era a temperatura no momento em São Paulo. Eu olhei pra janela, olhei assim rapidamente e falei, tá uns 30 graus aqui. E aí minha líder respondeu, aqui tá menos 20. Por que você quer vir pra cá? Por que você vai trocar um país tropical pela Estônia, né? Eu falei, eu gosto de frio. Então pronto, tá aí. Se a pessoa está aberta a receber novas oportunidades na vida, ou então até mesmo viver novas coisas, novas experiências, por que não, né? Sim, encarar o frio, que realmente vai vir, e eu espero que venha. Com muito frio. Eita! Porque depois de um tempo que se tá na Estônia, Eduardo, eu vou te falar que a única coisa que você quer, que você espera do frio de verdade, é que seja com muita neve e com muita experiência negativa aí pra realmente você sentir frio. Se for pra sentir frio, que seja de verdade. Negativa abaixo de 0. Abaixo de 0. Negativa total, abaixo de 0. Tá bom. Pelo menos sensação térmica de menos 30, tá tudo certo. Vamos ver. Tá pra vir, né? Vamos ver. Eu espero estar aqui por mais 6 meses. Vai estar, com certeza. A senhorita Samantha não irá deixar você sair daqui da vida na Estônia. Olha,
Ó, gente, mas é isso. Eduardo, muitíssimo obrigada por ter compartilhado a sua experiência de como que foi esse processo de mudança para a Estônia e até mesmo o seu conselho aí, né, que você dá pro pessoal, pra galera, de se preparar mesmo, que realmente é importante. E é isso. E quem sabe a gente não volta no próximo vídeo com o Eduardo e a Samantha juntinhos falando como que tá sendo a experiência deles de viver esse real frio estoniano aí, tá? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigada e vocês vão ficar com boa noite do Eduardo. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, falar um pouco sobre a minha história e boa noite. eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra minha esposa. Um beijo, Samantha. Beijo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu curtir. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Qualquer coisa que dê mais trabalho ao diretor, eu estou topando. Tá bom, senhor? Não aguento disso? Quer champanhe? Quer que a gente pendure a bandeira da Estônia ali à direita? Não, sim. Não. Cali. Eu vou falar sobre... Eu posso falar boa noite? Pode falar boa noite. Boa noite. Fala boa noite. Pode falar boa noite. Clica aí, galera. Te perguntar, eu vou perguntar falando alguma coisa aqui pra você. E depois... A gente que é artista entende disso. Vamos lá. Bate-papo, Eduardo, vida na Estônia.